começar, né, gente? Quem for entrando, eu vou dando um ok aqui, eu vou parando também, né? E aí eu interrompo rapidinho. Então, hoje, pessoal, assim, só fazendo uma introdução, né, a nossa proposta hoje, a gente passou aquele formulário, que é um formulário para saber, oi, Thaís, tudo certo? Que era para saber quais assuntos mais interessavam, né, a todos vocês. E aí um assunto, eu falei com a Érica, né, um assunto que surgiu muito, tanto nas propostas, né, nas questões ali que estavam abertas, né, para falar sobre o interesse de cada um, quanto nas questões fechadas também. Um assunto que foi muito, que surgiu muito foi falar um pouquinho sobre demência, né? Então, assim, que assim, eu acredito que né, é uma questão que rodeia todos nós, assim, eu acho que até quem, né, assim, até quem não está, né, na fase da terceira idade, assim, vai entendendo esses processos, como que ocorre uma demência, o que, que é uma demência, e aí a gente uniu, né, como Mônica falou, a gente uniu um pouco, falar um pouquinho sobre a senilidade, né? Primeiro a gente vai esclarecer o que é senilidade, o que é senescência, que são conceitos diferentes, e o que a demência tem a ver com isso, né? Com o nosso envelhecimento, né? Com o envelhecimento não só de vocês, mas de todos nós, o que tem a ver. E aí, eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Se vocês não tiverem vendo, me falem e podem parar também. A gente vai conversando, né? Não é para ser uma aula fechada, não. É para ser uma roda de conversa mesmo, né? E essa roda de conversa, o principal intuito é orientar mesmo, né? O principal intuito é esclarecer as questões para auxiliar vocês mesmo, né? Tá dando para ver a tela? Tá. Sim. Tá sim, Aline. Tá passando? Passa quando eu. Deixa eu sair É, aqui. não, não passou nada ainda. Eu vou voltar, sair e voltar, porque eu não estou vendo mais nada. Não tá passando? Não, agora sim, agora passou, Aline. Agora Agora tá passou? passando, sim. Então tá bom. Eu vou sair e voltar. E aí, pessoal, então a nossa. Não tem como, né? Eu acho que deixar dois hosts no Meet, não tem como, né? Só no Zoom, né? Host com host, né? Teve um dia que a professora Paloma ela fez isso. Eu acho que Deixa eu quando ver. você cria a reunião, eu não sei com andamento, deve ter uma opção. Vou ver se eu acho aqui e te falo. Nesses Que três aí. pontinhos aí, se você clicar no nome de alguém, não dá, não? Deixa eu ver. Que aí eu posso colocar você, Mônica, aí você vai aceitando? Pode? Você se importa? Pode sim. Aí, ó, como Será organizador, tá vendo? como organizador? Será? Beleza. Acho que deu, não deu? Mônica. Apareceu aqui. Sim, Apareceu? sim. então aí, ó, deu certo. Descobri aí, tá vendo, gente? Não é só vocês que aprendem, não, a gente também, né, Érica? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Tá dando para ver a tela? Sim, E passando, tá passando? também. Também. Então vamos lá, né, pessoal? O assunto, então, né, como eu já disse, né, senilidade e demências, mas primeiro, para a gente entender um pouco sobre uma demência, né, a gente precisa entender que a demência, ela é um fator que faz parte da senilidade, né? Então, esses conceitos, eles são diferentes, né? Senescência e senilidade. Quando você envelhece, você está passando pelo processo da senescência, né? Então, todos nós vamos passar pelo processo da senescência. Só que quando você passa pela senescência, não significa que você tem que passar pela senilidade, porque a senilidade é uma condição de sobrecarga da senescência.
Então, a senilidade, ela está relacionada a doenças, a acidentes, a estresse emocional que acontece com o idoso, né? Então, não significa que eu vou estar, né? Eu vou ser um senescente senil. Eu posso ser somente um senescente se eu não tiver doença, se eu não tiver uma carga de estresse que vai influenciar na minha trajetória clínica, né? Então, isso é um conceito diferente que a gente precisa primeiro diferenciar para a gente entender um pouquinho onde que a demência vai entrar, né? E aí aqui a gente tem né, um gráfico que ele fala um pouquinho sobre a nossa capacidade funcional. Então, quando a gente está, né, ali na fase da infância e na adolescência, a gente tem um crescimento, né, e um desenvolvimento. Na vida adulta, a gente tende a estabilizar, né, esse crescimento e esse desenvolvimento, mantendo o maior nível possível, né, de funcionamento motor, cognitivo. E aí, quando a gente vai chegando na maturidade, na velhice, a gente vai caindo, né? A funcionalidade ela vai diminuindo. Mas essa funcionalidade ela vai diminuir de acordo com o que você está fazendo ao longo da sua vida adulta, né? Então, na vida adulta, você vai plantando. Mônica, apareceu para você? Deu certo aqui, autorizei a Antônia a entrar. Boa tarde, Boa Antônia. tarde, Antônia. E aí, tudo que a gente faz, por exemplo, a gente, né, se é um sujeito que não planta nada, assim, né? E a gente falou um pouquinho isso sobre a roda de conversa de saúde integral. A gente não faz atividade física, a gente não se movimenta, não faz uma caminhada, algo bem simples. Muito provavelmente a nossa maturidade e velhice, né? A gente tem aqui idosos, por exemplo, a dona Vilma, com 80 anos, mas tem idosos com muito jovens, né? Então, quanto mais, né, você plantar, não importa se, eu já cheguei na minha terceira idade, mas né, alguma coisa que faça mínimo assim vai fazer com que essa curva ela desça com maior estabilidade, né? A capacidade funcional. E aí tem algumas coisas que são fisiológicas, né? São normais de acontecerem quando a gente chega no envelhecimento, né? E uma das alterações assim normais é o declínio do controle postural. Então, às vezes, né, você eu tinha 50 anos, eu era uma pessoa mais, assim, eu ficava mais ereta, eu ficava mais reta, assim. Agora eu tô percebendo que eu tô envelhecendo e a minha coluna, ela tá caindo um pouquinho. Então, isso é uma alteração fisiológica do envelhecimento, né? O declínio ali do controle postural. A postura, ela tende a cair um pouquinho, né, as vértebras elas vão diminuindo os espaços, né, entre elas, o líquido do corpo ele vai diminuindo também, por isso que muitos órgãos eles vão ficando menores, né, e o nosso controle postural também, ele vai diminuindo, né. A sensação tátil, às vezes a gente está, né, às vezes pegando em alguma coisa, poxa, eu pegava nisso aqui, eu tinha tanto controle do que eu pegava, hoje eu não tenho mais. Isso também é uma alteração fisiológica, né? O controle tátil, né, principalmente ali das coisas que a gente trabalha no dia a dia, né, de pegar, às vezes eu não sinto com tanta clareza, né? Por quê? Porque a pele também, ela vai sofrendo alterações normais do envelhecimento. Né? Então, quanto mais longevo, mais idoso mais alterações fisiológicas vai ter. Aline, eu conheço um idoso de 105 anos que ele não tem nada, ele tem pelo menos alguma alteração fisiológica, porque isso vai acontecer com todo ser humano, né? Independente dele ter uma doença ou não. Né? Isso é normal do envelhecimento. A sensação vibratória também, às vezes a gente não capta muito bem quando, né, na terceira idade, né, A voz as coisas dela aí, quando João. vibram, o sabor, cheiro, né, o apetite, a sede também, elas podem ser influenciadas também com o envelhecimento, né, sede, né, algumas pessoas na terceira idade, elas bebem muito pouco líquido, né, não é porque não querem, né, mas é porque a sede, ela diminui mesmo, né, a acuidade visual, né, a acuidade visual às vezes, né, era tão boa, né, eu lia livros com as letrinhas desse tamanho e eu enxergava tão bem, e hoje eu não enxergo mais. É normal também a acuidade visual, ela diminuir.
né? Assim como, né, a sensibilidade a sons diferentes, né? Às vezes, até alguns sons que eram mais claros, né? A acuidade visual, auditiva, ela está diminuída, ele não consegue perceber, né? A percepção, né? A própria percepção, né? Do ambiente, ambientes ali diferentes que às vezes vai Tá assim, a chovendo? gente na terceira idade não tem tanta adaptação ali na terceira idade e uma coisa que pode acontecer muito, né, que é a queda, né? Hoje, infelizmente, a gente tem um cenário muito triste em relação à queda. Muitas pessoas não acreditam que ele é um acidente muito frequente na terceira idade. E hoje o que a gente tem, né, um cenário de hospital que a gente tem, assim, dos idosos que estão internados, né, mais de 70% estão internados por causa de uma queda. Né? Então, é muito comum, né, a queda na terceira idade. E o sono também, ele altera, né? A gente tem 4 estágios de sono, né? 1, 2, 3 e o 4, né? Né? Que a gente fala de REM, não REM, e o 3 e o 4, que é aquele lá no finalzinho, né, ali na madrugada, depois ali de 3 horas da manhã, ele vai diminuindo, né? Então tem uma redução, né, ali do sono profundo, que é o sono REM, e aí a gente tem a necessidade de acordar um pouco mais cedo, né? Isso é normal. E às vezes a gente mora com algum, né? Às vezes se morar com algum familiar, nossa, não sei por que mamãe, que vovó acorda cedo. Por quê? Porque não é muitas vezes não é um desejo, é uma alteração fisiológica mesmo, que é a diminuição ali do ciclo do sono. E aí a gente fala um pouquinho, né, dentro assim da senilidade, a gente entra ali nos sinais, né, que a terceira idade traz em relação à demência. Primeiro, o que que é uma demência, né? A demência, ela é uma alteração cognitiva que está relacionada à perda da funcionalidade que a gente tem. Um exemplo, eu faço café. Eu levanto todos os dias e faço café. Só que hoje eu acordei e eu não consegui fazer café. Por que que não conseguiu fazer café? Eu não consegui me organizar para coar, para pegar o filtro, para colocar o pó. Eu não consegui fazer café. Isso para a gente, né, para todos da área da saúde, é um sinal que pode ser um início ali de uma perda, né, de alguns fatores funcionais, né, não sinal de demência, mas é um indício de que a pessoa pode estar tendo a redução da funcionalidade, né? Fazer compras, administrar meu próprio dinheiro, né? Às vezes, assim, coisas básicas mesmo do dia a dia, tomar banho, às vezes, né? Tomar banho, escovar os dentes, né? E isso são sinais mesmo ali da funcionalidade que está prejudicada, né? E aí isso não tem assim, vai acontecer isso com 80 anos, não. O que é normal é você envelhecer, é ter alterações fisiológicas no envelhecimento. Só que algumas coisas que acontecem, elas não são normais, né? E uma das coisas que mais acometem, né, o público idoso são as demências, né? Hoje a gente tem mais de 90 tipos de demência. Só que a demência que é mais frequente é o Alzheimer, né? É um tipo de demência que acomete a maioria dos idosos hoje que tem a perda cognitiva. Né? Essa perda, ela sempre vai começar com um sinal. E aí a gente vai observando os outros sinais, né, que, João, né, a pessoa vai dando fecha pra mim sinais, a os porta, sinais, por às vezes favor. esses sinais ela demora anos para dar, às vezes ela demora dias, às vezes ela demora meses para dar esses sinais, né? E aí para ter um diagnóstico de demência, né? Então, alguns demoram um pouco e Vê se a minha alguns janela do quarto tá mais fechada, por rápido, favor. mas não é normal de acontecer, né? Não é comum, né, de Fechada. acontecer com todos os idosos. Obrigada. E aí, né, eu falei um pouquinho o que, que é a demência, né? O conceito mais amplo que a gente tem é o declínio das habilidades mentais, como memória, linguagem, raciocínio, que persiste por toda a vida, né? E pode interferir nas atividades normais da pessoa e nos relacionamentos dela, né? Então, esse declínio, ele vai acontecendo aos poucos
E o declínio ele vai acontecendo ao redor também, né? Às vezes assim, né? A fase que os avanços, né, de uma demência, ele consiste ali, né? Muitas vezes no não reconhecimento de pessoas do meio em que a pessoa vive, né? Do meio do seu relacionamento, né? Então esse já um sinal mais avançado ali de declínio cognitivo. Tá dando para entender direitinho, gente? Sim, Muito bem. Tá dando sim, certo, tá né? ótimo. Tá Então tá dando bom. sim, tá ótimo. Sim, Ô, E Aline, aí, oi, uma pergunta rapidinho. Você claro. atua nessa área, você trabalha nessa área com pessoas idosas, gerontologia, alguma coisa assim? Então, eu atuo assim, né? Eu não tenho a especialização em gerontologia, mas assim, minha trajetória, ela toda ligada à gerontologia, né? Desde a faculdade até chegar ali no meu mestrado, idosos também. Hoje no Instituto, eu tenho um projeto com idosos. E é uma área que eu amo trabalhar, né? É uma área que eu gosto muito de trabalhar, porque eu acho que a gente precisa evoluir nos estudos e como o país está mudando, né, o envelhecimento ele é um fator ali desafiador para todos nós, né? Nós vamos envelhecer e nós temos que aprender a cuidar melhor dos velhinhos que a gente já tem. Então eu invisto muito na área, né, nos estudos com a gerontologia, Wilson. O número de pessoas idosas, ano após ano, cresce mais e mais, né? Mais e Pessoas que vão tendo uma mais. qualidade de vida melhor, né? Novos medicamentos. Então, isso está sendo, né? As pessoas estão tendo um prolongamento da vida maior, né? Exatamente, Wilson, né? E também a evolução tecnológica, né? Então, a gente tem assim a evolução tecnológica também que vai ajudando as pessoas, né, a aumentar essa sobrevida mesmo. E é o que a gente tem, essa mudança, né, da pirâmide demográfica, né? Hoje em Sim, dia, assim, poucos têm muitos filhos ou nenhum, né? E quem tá envelhecendo, né? E às vezes consegue chegar até mais, né, mais uma fase bem mais velha, né? O que não acontecia antigamente. sim. Antônia, você Obrigado. levantou. Por nada, Wilson, que isso, é um prazer. Antônia levantou a mão, Antônia? Antônia? Eu Já acho que. está me desligado. Antônia, para você conseguir falar, aciona o microfone. É como se fosse um picolé, uma espécie de milho que está aí no seu celular. E vai tá. um corte. É, Te ouvimos. Tá picou me um ouvindo pouquinho. agora? Sim, Agora Agora sim. tá. Sim. Boa tarde, Boa Aline. tarde. Buenas tardes, maestra. Tudo bem? Olá, buenas Olá. tardes. Tanto de paz, meu Deus. Isso. Ô, Érica, esse povo tá metido demais. É good afternoon, buenas tardes. Oh, meu Deus. Aline, a Sim. questão, né, que eu peguei mais adiantado, você falando da questão das atividades, né? Meu nome é Antônia, tenho 69 anos e faço, né, as caminhadas aqui, porque eu moro perto da cidade administrativa, e também faço Liangu, né, que é aqui no posto de saúde que administro. E, assim, tem outras atividades, né, que eu faço artesanato, às vezes faço uma aula, né, faço aulas online aí com vocês, né, e também a questão da saúde, né, que eu sou diabética, e, e graças a Deus por essas coisas, né, várias aí que você citou, eu tenho feito e tenho tido bons resultados, né, da questão de saúde, sabe? Tem questão estresse, né, por causa dessa pandemia, né, passei tranquila, graças a Deus não tive nenhum problema, mas vejo, assim, nas minhas rodas mesmo de amizade, muitas pessoas que entraram em depressão, sabe, que mesmo com um profissional não conseguiram sair,
Então, assim, às vezes eu até convido, né, para elas participarem, passo o número, né, pergunto se querem participar da Universidade Aberta, que é um fator assim, que eu falo que foi primordial, que eu comecei a participação antes da pandemia, mas mesmo durante a pandemia, vocês não deixaram de estar presente com a gente. Então, assim, vocês foram, assim, fundamentais, né, nessa nossa passagem aí dessa crise, sabe? E foi nota 1000 para vocês. Ô, Aline, Antônia, a gente agradece, né, o carinho, né? E eu falo assim, né? A gente sempre comenta isso que, Antônia, pra gente, eu acho que para quem tá nesse projeto, assim, não tem, eu acho que dinheiro que pague, né? Que é muito Amém. gratificante estar, né? E ver Com a certeza. satisfação. Eu falo assim, Antônia, eu comento com todo mundo, né? Falei com Érica, isso que, gente, ver juntos, Érica, mais de 60 idosos naquela sala, assim, me deu tanta alegria que assim é muito prazeroso para a gente também, viu, Antônio? Você pode ter certeza disso, né? E por isso que a gente preza Sim. tanto por vocês estarem conosco, no online, no presencial. No presencial eu não pude estar presente, que foi no dia que eu faço o curso, né? Que eu faço pintura. Então foi Ah, justamente no entendi. dia. Então, Ô, né? Antônia, mas você já organiza sua pintura para o dia 30 aí, pra você estar com a gente, viu, Antônia? Porque o dia 30 vai Ah, ser divertidamente legal o encontro, viu? beleza, pode deixar. Vou me organizar assim. Mesmo se não for no mesmo dia, eu falto de um para ir no outro. Isso. Combinado. Para estar com vocês, tá bom? Aline, Beijo, gente. Aline, Beijo, Antônia. Oi, Aline, Vilma. eu acho que um dos desafios. Bom, eu acho que quem tem na família idoso, essas coisas, tem que ter essas clarezas né, dessas perdas cognitivas e tal, tal. Mas eu acho, por exemplo, hoje a grande maioria no Correio no Clube mora até sozinha, se autogerencia. Os parentes veem de longe pelo telefone, eu tenho parentes É. nos Estados Unidos, na Espanha, na Holanda. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, né? É bom que eu posso ir. Mas o autoconhecimento, eu tenho tanto medo, porque eu sou muito assanhada no bom sentido. Ó, gente, quem estiver me escutando, entenda. Então, eu morro de medo do sinal chegar e eu não perceber. Eu acho que você podia dar algumas dicas, para eu morro de medo. Agora, eu acho que quem está perto devia avisar a gente, mas eu acho que não avisa. Vilma, assim, né? Né, olhando assim para você, Vilma, né? Você falou com a gente, né? Isso não, você que falou para a gente sua idade, mas assim, você é uma pessoa muito extremamente ativa e assim, né? Nossa, assim, que quem dera, né? Que os nossos idosos chegassem, Vilma, perto, né? Da idade que você tem, assim, com uma vitalidade, né? Mas E depois aí não me esse pergunta o perigo de amanhã eu ter um é, passeio e precisar né, de É, cuidar. esse é o intuito de hoje. Eu vou falar para vocês alguns sinais, né? Mas aí, Vilma, a gente tem aqui em Belo Horizonte o Centro Mais Vida, que é do Hospital das Clínicas, assim, que, né? É claro que quem tem convênio, né, plano de saúde, assim, é importante passar, Vilma, principalmente quando, né, eu tô com 80 anos, eu tô com 70 anos, para uma avaliação mesmo com a geriatria, para fazer pelo menos um teste cognitivo, para saber se está tudo bem. É importante fazer isso. Ah, Aline, eu não tenho por que passar, né? Eu não tenho, né, o que fazer. Mas você mesmo, Vilma, você percebe quando você perde um item ali da funcionalidade. Né? A pessoa ela consegue perceber. Então já é o momento de procurar ajuda, né? Não que o geriatra não tem como, nem que seja um clínico do centro de saúde, que é da equipe de saúde da família. É importante ter esse Eu tenho controle. esse clínico há 8 ou 10 anos, para mim, eu não me sinto de outro especialista, assim, a não ser os, né, de rins, essas coisas. Porque eu acho que o clínico geral bem antenado, ele pode suprir muito bem. Com certeza. Eu concordo com você, Vilma, com toda certeza. E aí, assim, mas tem algumas coisas que a gente vai passar e é importante, né? Assim, no curso, né, eu falava muito sobre você também.
né, parente mora longe, mas tem uma rede de apoio também, sabe, Vilma, ali? Eu não tenho parente nenhum perto de mim, mas tem um vizinho que eu tenho um bom relacionamento. É importante também, né, você deixar um contato, porque muitos, não é um, Vilma, não é dois, são muitos idosos hoje moram sozinhos. Muitos, muitos mesmo. Mesmo se tiver 10 filhos, ele mora sozinho, né? Mas é importante ter ali pelo menos uma pessoa de confiança, que é uma pessoa que que vai ali ser um suporte ali nessa autonomia, entendeu? Obrigada. Sem dúvida. Sem Nada. dúvida. Sem dúvida. Doralice? Sem dúvida nenhuma. Né? Com certeza. O marido que está com o mesmo problema que você acabou de dizer. Nós estamos batalhando para ver se, né, disfarça, leva para alguma reunião, alguma coisa assim, mas é difícil. A pessoa não vai, não. A gente procura, né? Mas está difícil. Mas devagar nós vamos chegar lá. Isso. A Antônia tá com a mão levantada e a Matilde. Não, eu já falei. Então tá bom, Antônia. É só tirar a mãozinha aí. Então é só eu queria não só tira a mão não, Antônia. Não precisa tirar a mão não. Aí, Antônia, é só abaixar. Isso, é Matilde. Queria falar, Matilde? Sim, boa tarde. Eu não tive jeito de cumprimentar vocês, que eu entrei um pouco atrasada. Mas já estava pegando bastante coisas necessárias, coisas muito boas. Você falou, Aline, em relação a gente observar os sinais que a gente vai tendo. Eu já estou com meus 65. Aí, há uns meses atrás, eu comecei a sentir dispersando muito das coisas, não dormindo direito, eu esquecia assim, se eu vinha no quarto fazer uma coisa, eu esquecia o que eu estava fazendo, isso até já acontecia mais tempo, mas estava assim, piorando. Aí, o que eu fiz? Até riram de mim, que falaram assim, nossa, você fez 65, você já está marcando geriatra. Eu fiz isso. Marquei um geriatra. Eu já tenho, assim, o hábito de consultar com cardiologista, endocrinologista, porque eu tenho um problema na tireoide, de 4 em 4 meses. Então, assim, de 4 em 4 meses eu estou tranquila, exames de sangue, fezes, urina, isso aí sempre eu estou mais assim. Mas quando eu percebi que eu estava dormindo mal, esse tipo de coisa assim, aí ele passou para mim, mandou fazer uma bateria de exames, todos de sangue, e me passou 2 remedinhos. Um deles é o cúrcuma, aí um outro lá, que eu esqueço o nome dele. Aí achei até assim muito bacana, porque por ser remédio fitoterápico, né? Achei muito bacana. E aí o que ele falou comigo? Uma mudança de hábito que eu tive. Eu sou aposentada, passei a levantar mais tarde, levantava tarde, só depois de 8h30, por aí. Aí comecei a tomar conta de uma criancinha, olha o horário, eu levanto agora às 5h30, vou para a casa dessa pessoa, 5:50, fico lá até 7h, 7h da manhã, de 6 às 7. Esse pico de horário que eu fiz, deu esse transtorno todo. E aí, eu uso o CPAP, sabe aquele aparelho por causa da apneia. Aí eu tenho apneia. Aí, isso tudo, porque o aparelho eu preciso de dormir pelo menos a partir de 4 horas. Eu tenho que dormir, porque senão me bagunça toda. Aí, pronto, ele me deu esse remedinho, deu uma melhorada, fiz os exames, já levei no cardiologista, o cardiologista me deu parabéns pelos exames. Matilde, não tem nada que prova que
prova nesses exames o que você está sentindo. Então, só pode ser a mudança de horário de dormir e acordar. Sabe? E olha aqui, se eu não tivesse procurado, eu ia ficar com aquilo na cabeça, e isso ia, né, ia me preocupando cada vez mais. E aí, pronto, descobri que é por causa do sono. Aí passei a dormir mais cedo. Sabe, graças a Deus, eu não cheguei nesse ponto de não conseguir dormir. Que me falam que eu sou dorminhoca mesmo. Estou dormindo mais cedo, como eu acordo mais cedo, então está suprindo isso. Graças a Deus. Isso, sabe? isso mesmo, Matilde. Às vezes, tá vendo? É só organizar ali a sua rotina, né? Às vezes organizar a sua rotina. Pois é, ele só tirou um pouco do meu parabéns porque eu não estou na atividade física. Falei que tem 2 meses que eu estou com preguiça de ir. Ele falou, então vou tirar um pouco do seu parabéns. Mas está no caminho. Mas está no caminho, né? Então, assim, é um item, né? Que ele pode ser adicionado também. Com certeza. Né? Com certeza. E vocês também são muito essenciais para a gente, tá? Porque às vezes a gente se sente igual, acho que foi a Antônia que falou, às vezes a gente se sente meio excluído. Aí na minha vida também tiveram, assim, algumas transformações. Uma filha foi morar sozinha, um filho foi morar com a namorada, o neto que morava comigo foi com ele, assim, tudo numa boa, tudo conversado, tudo explicado. Tudo eu vou, mas eu tenho dó de deixar a senhora sozinha. Não precisa ter preocupação de me deixar sozinha. É só vocês estarem sempre me mandando mensagem. O WhatsApp agora é tão fácil, né? Falei, é só vocês estarem em contato comigo, vizinho que eu amo. Graças a Deus eu tenho uma convivência muito boa com as pessoas. Aí falei, pode ficar tranquila. Aí o médico falou que pode ter sido isso também, então a gente prestar bastante atenção nas transformações que vão tendo na vida da gente. Com certeza. E, graças a Deus, estou muito bem. E psicóloga também. Faço um tratamento com uma psicóloga. Nossa, sim, eu falei com ela assim, que eu estou me sentindo de parabéns com o tempo, que o jeito que ela está me mostrando as coisas, me ensinando as coisas, está sendo ótimo. Sabe, quando a gente vê que a gente não dá conta, ela falou, quando a gente vê que a gente não vai dar conta, procura ajuda mesmo. Né? Com certeza, Matilde. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço. E eu gosto, assim, o que eu mais gosto, né? Assim, Érica, Mônica, é que nesses momentos assim, de encontro, às vezes uma experiência vai ajudando a outra pessoa também, né? Isso é muito importante. Um vai crescendo com o outro. Às vezes um problema que eu acho que é meu, é um problema do meu, né, do meu parceiro também, assim, né? É muito bom. Convivência com as outras pessoas, né, Aline? A gente não pode deixar de conviver com outras pessoas também. Sabe? Nem que às vezes tá no portão fofocando, que importa, que fale quem quiser, mas se der para eu conversar com uma pessoa, igual falam comigo assim, quando você vai no supermercado, pode esquecer. Você encontra com um, encontra com outro, conversa, eu sou assim mesmo. Falei, é meu jeito e eu gosto de ser assim. Com certeza. A gente tem que ter convivência com as pessoas, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Aline, obrigada. Oi. Você citou aí agora há pouco sobre esse serviço do SUS lá no Hospital das Clínicas com relação à geriatria, essa coisa toda. Eu já passei por esse serviço lá uns 4 anos atrás, certo? Foi encaminhamento, eu havia pedido à médica do posto de saúde e ela me encaminhou. Eu falei que eu gostaria de passar por um geriatra, uma coisa assim, para ver como é que está a situação, minha situação mental, essa coisa toda, né? Nessa parte cognitiva e tal. Aí ela me encaminhou e não demorou muito, saiu essa consulta lá, sabe, nesse setor dele, sabe? E eu passei lá, fui atendido primeiramente pelos residentes, né? Por umas moças residentes, né, dessa área, e me fizeram vários testes, sabe? Foi uma bateria bem completa, sabe, com relação a essa área, sabe? E depois, assim, para finalizar, é que veio o geriatra responsável e deu o parecer final, sabe?
com relação à minha pessoa, sabe? E assim foi, o resultado foi muito bom, sabe? Que Sinal que ainda bom, a cabeça ainda está boa, sabe? que bom. Está indo boa, está Excelente, indo mas bem. esse momento, por exemplo, desses testes, né, quem faz os testes é o enfermeiro, né, que geralmente faz os testes, a avaliação dos residentes, né, da residência multiprofissional de saúde do idoso. E Sim, aí, assim, só o fato de você fazer é importante para a gente saber como que tá, né, como que eu estou, como que tá minha saúde, né, é importante, mesmo se o resultado, né, o seu, com toda certeza, não pediram para voltar, mas, né, para ter um acompanhamento se precisar, para não voltar se precisar, sim, né, sim. então é muito Aham, sim, importante, né, saber, né, como está. sim, Que bom, viu? deixarem aberto lá essa questão, né? Se for o caso de precisar novamente, né? Não vai Para não. procurá-los, né? Ah, É excelente isso, muito bom, né, trazer isso para a gente, muito bom. E esse trabalho também, aproveitando esse trabalho que vocês fazem com a gente também, é muito bom, sabe? Por essas atividades que vocês proporcionam a gente, certo? Né? O convívio com os colegas também, né? Com vocês, professores, né? Então, assim, são coisas muito boas que fazem bem a mente da gente, né? No dia a dia, né? Esse novo conhecimento, né? Conhecimento desses cursos também, né? Exatamente. O setor né, com relação aos idiomas também, né? A professora Mônica, né? E o de inglês que eu fiz presencial também há mais tempo atrás, né? Então, são todos muito bons, né, para a gente, né? Com certeza. E isso, assim, Wilson, é uma das formas também. Eu estou brincando aqui, né? Tá todo mundo metido, dando, né? The afternoon, né? Buenas tardes. Mas isso Buenas também, tardes. isso é um modo de você fazer a sua mente trabalhar. Né? Você Sim, ali com certeza. aprender novos conhecimentos, Sim, isso também é uma forma de você ali não adormecer ali no aprendizado, né? E isso vai ajudar também. Isso é uma sim, das formas de prevenção de demências, É verdade. sim. né? Nós não Eu podemos parar. não podemos parar, né? A gente Sim, só para de aprender quando a gente morre, né, com gente? certeza. Sempre aprendendo, com certeza. Isso mesmo, dona Alice. Esse outro lado, para nos ajudar. Deixa eu colocar aqui, veja se vocês estão, veja se vocês estão vendo a tela, gente. E podem me interromper, viu, gente? Quem quiser Sim, pode me interromper, que a gente volta aqui. Tá vendo a tela, pessoal? sim, Tá vendo na tela de sim, estou sinais de vendo. demência? Sinais de Sinais de demência? demência, é isso? Passou? Não, sim, continua. estamos vendo. Continua os sinais de demência. Sim, agora Agora passou. passou. Deixa eu ver, agora passou? Passou. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. E agora? Tá passando. Tá passando. Então, Quais os sinais? quais os sinais, né, gente, que a gente tem? Então, o primeiro pra ler. sinal que a gente tem é um sinal assim, muito importante. Ai, meu Deus, eu tô tendo demência. Não, porque eu também, né, a memória, ela é assim, as pessoas, né, até quem não é idoso, às vezes normal esquecer, né, algumas coisas, mas quando um sinal de demência, essa perda gradual e progressiva, como, Aline, né? Às vezes a memória, você, né, tem uma coisa que você, assim, é uma coisa que, né, jamais esqueceria, e você está esquecendo, depois está esquecendo outra coisa, então, esse acúmulo mesmo ali, né, de esquecimentos, né, eles podem ser um indicativo de uma perda cognitiva, né? E o que pode fazer? Por exemplo, a Matilde citou, olha, eu estava esquecendo algumas coisas, eu estava um pouco ali dispersa, mas pode ser por alguma coisa que você passa, você vai reorganizar a sua rotina e aí volta, né? As coisas ali estão voltando. Mas quando isso vai ficando demais, né? Vai ficando muito, e principalmente a perda ali de fatores recentes, né? Isso é um dos sinais que a gente pode unir a outros, né? Ali e classificar como uma perda ali de funcionalidade cognitiva, né? O que a gente chama. A confusão mental,
né? Às vezes você está extremamente confusa com alguma coisa que você tinha ali, bastante ali, né? Domínio, e ficou muito confuso, né? Pode ser um sinal também, né? De uma perda cognitiva ali, a perda da capacidade de resolver problemas, né? Então, às vezes, problemas simples, problemas do dia a dia, né? Essa perda de capacidade de resolver aquele problema também, ele pode ser um sinal, né, de perda cognitiva, que pode resultar em demência. O comportamento agitado, às vezes alucinação, né, do nada, tem um comportamento agitado, né, alguma coisa ali, né, que gera, assim, bem, né, uma agitação ali que não é explicada, uma perda de reconhecimento de locais, né, e de familiares, né, às vezes um familiar que você tem, aquele familiar ali que conviveu com você muito tempo, você não lembra quem que ele é, né, perda de interesse pelas coisas também, né? Às vezes, né? O seu El comentou aqui com a gente, eu vou ali, né? Jogar um vôlei, né? E do nada você tem a perda de interesse do vôlei, a perda de interesse de comer, a perda de interesse né, de tomar banho. Então são perdas de interesse acumuladas também. E a incapacidade de realizar as atividades habituais, né? Eu citei aqui duas, né, que são parte de uma avaliação que a gente faz de avaliação de atividades básicas de vida, que né, não consigo fazer café, não consigo fazer compras, não consigo fazer alguma coisa ali que eu fazia habitualmente, né? Para vocês terem ideia, um dos fatores, né, eu tenho uma avó também que ela é idosa, e quando ela manifesta algum sinal e sintoma, a primeira coisa que eu pergunto a ela: a senhora conseguiu fazer café hoje de manhã? A senhora conseguiu comer? Porque muitas vezes, né, ali o acometimento patológico, ele está relacionado às coisas básicas do dia a dia, que a gente não tem tanta, né, a gente não liga tanto essa perda, né, ali das coisas que a gente faz mesmo no dia a dia, né? Então, esses são, né, sinais que podem ser sinais de uma perda ali cognitiva, né, que pode no futuro ser uma demência. Aline, sim, uma perguntinha rápida. Claro. Assim, para evitar, às vezes, no dia a dia, que a pessoa esqueça alguma atividade, algum compromisso, alguma coisa que ela tenha que fazer, ela poderia anotar e colocar de uma forma bem visível para que ela não esqueça aquilo? Isso é legal, assim? Isso é válido? Importantíssimo, Wilson. Não é para quem, por exemplo, é idoso, não é para todos nós, né? Então, às vezes, os post-its, né, que a gente fala ali, os pequenos bilhetes, eles são ideais para a gente o quê? Para a gente lembrar do que a gente tem que fazer, né? Nós, por exemplo, a gente trabalha numa instituição que é muito grande, né? O Grupo Ânima é muito grande. Então, às vezes, até eu, Wilson, para, né, você ter ideia, esse semestre eu estou dando aula em vários locais diferentes. Eu anoto, porque até eu mesmo posso esquecer para onde que eu vou hoje. Então, isso é bom para a gente, isso é bom na terceira idade também, remédio principalmente, né? Qual o remédio que eu tenho que tomar de manhã? É importante anotar. Qual que eu tenho que tomar depois do almoço, à noite? É importante, né? Isso faz parte ali da nossa rotina. Sim. Né? Muito importante. Isso é bom. Sebastiana e Helena estão com a mão levantada? Eu estou. Oi, porque eu gostaria de saber. Tudo bom, Aline? Eu gostaria de saber se a gente ficar perdendo o celular e o óculos, já é um sinal de demência? Eu perco o celular. Ô, Sebastiana, você pode ficar tranquila, viu? Né, não. Né? Porque eu perco o meu toda hora. Eu também. Celular. Cadê meu celular? Meu celular, onde que eu enfiei meu celular? Eu perco meu demais. Eu perco demais da conta. Eu vou dar uma dica para vocês. É só colocar sempre nos mesmos lugares. Aí, ó, uma boa Então dica. Tá uma é boa outra dica. dica maravilhosa. Eu gosto também de fazer consciente. Eu sou mestre para perder chave ou, por exemplo, será que eu fechei o portão? E aí, quando eu tô. Essas coisas que eu sei que eu esqueço, depois vou questionar e eu vou fazendo consciente. Eu estou fechando o portão. Ou eu estou apagando o fogão.
Aí eu falo isso, Fala. sabe? Pra eu lembrar Certo. depois. Guardando, Que eu né? tô... Ô, Mônica, isso também eu faço. ajuda. Porque depois eu fico psicada, sabe? Apaguei, guardei. Aí eu faço consciente. Isso, Não é exatamente esquecimento, isso. é fazer Consciente. de uma forma não consciente. Exatamente, isso. E aí, quando você então tá fala, né, estou colocando aqui, Vai ou estou gravando, fechando, você está colocando consciência naquilo, presença, né, estar presente no que você está fazendo. Aí eu faço isso ajuda também. Gente, se muito. perder muito bom. celular e perder chave for sinal de demência, a gente tá tudo É doido. Alô, mas a gente tá perdido. A gente faz de uma maneira automática. Eu estou aqui, eu coloco, aí eu saio, não sei mais. Aí eu não faço isso mais. Eu coloco Gente, só eu já no lugar. procurei óculos com óculos na cara, já procurei celular segurando ele na outra mão. Então tá verdade. E quando a Eu gente já perde procurei as coisas, tá celular tudo dentro do falando com ele. bolso. E assim, quando a gente não perde, deixa dentro do bolso, ele fica procurando desesperadamente. então Aconteceu tá isso comigo ótimo. também. Então tá bom. Tá bom, Eu já obrigado. fui para a igreja com carro e voltei sem ele. Na hora que eu abri a garagem, falei, mas cadê o carro? Foi ficado lá no estacionamento da igreja. Mônica, essa foi demais, Mônica. Foi voltar a pé, Mônica. Cadê o carro? Você viu? Mas é isso, a gente tá fazendo as coisas muito Aí na automáticas. igreja, conversando com as colegas, e fomos embora tranquilamente. Na hora que eu cheguei em casa, eu abri a garagem, falei, uai, gente, cadê o carro? Aí falei, ficou. Aí meu vizinho estava com o carro dele lá fora, eu falei, eu esqueci o carro lá na igreja, falei, então entra aqui que eu te levo lá. Me levou para buscar o carro. Então tá bom. Então fiquei feliz de saber que isso não é demência. Então tá ótimo. Não, pode ficar tranquila, viu, Sebastiana? Senão, Sebastiana, todos nós, viu, Sebastiana? A gente já ia estar, minha filha, lá no setor, né, institucionalizado, de tanto que a gente esquece as coisas. Pode ficar tranquila. Então tá ótimo. A automatização. Helena. Eu tô com a mudança de humor muito forte, sabe? Na mesma hora que eu tô bem, eu entro na depressão, sabe? Quero ficar sozinho, não quero ver ninguém. Isso pode ser algum sinal? Então, Lena, assim, a gente não pode considerar esse, né, um fator separadamente. A gente não pode considerar isso para falar, eu estou com um sinal né, de demência. Não pode. Por quê? A gente tem que considerar fatores, assim, a gente fala uma multiplicidade de fatores, né, motores, cognitivos, de memória, né, que são tudo ali que está relacionado ali ao cérebro, entendeu? Porque, assim, o que acontece hoje, Lena? A terceira idade, ela traz um outro fator, que é um fator relacionado muito à solidão, né? Então, assim, ainda que esse idoso esteja numa casa cheia de, né, pessoas, uma casa muito cheia, muitos eles têm esse fator, que é o fator da solidão. Então, é um fator que ele vai gerar outras características, como eu quero ficar sozinha, né? Eu não quero ninguém. Eu moro sozinha, né? Isso. Às vezes chega pessoas, chega minha filha com a patota, eu que saco, vai embora, mentalmente, né? E de repente eu me sinto. Entendi, mas sozinho, Lena, assim, esse fator sozinho, assim, é pouco para a gente avaliar. É pouco. Série de fator, né, Aline? Né? Exatamente. Às vezes a mãe chegava lá, meu filho, olha como é, não sei, temos que, né, ter o teste, né?
Exatamente, né? Inclusive, assim, esse exame que a gente faz, né, que é um exame muito característico, o mini exame do estado mental, ele tem vários eixos que ele avalia. Ele avalia memória, ele avalia a capacidade de você se localizar em tempo, espaço, dia, ano, né? Então, uma das características de uma pessoa que ela tem uma perda ali, que é uma perda considerável para nós da saúde. Ela não sabe o estado que ela está, ela não sabe o lugar, ela não sabe a rua, ela não sabe o ano que ela está, ela não sabe o dia. Então, isso tudo são perdas que vão somando. E aí a gente tem uma nota que é considerável, né? Mas aí é uma característica assim que é avaliada de vários Verdade. eixos. Isso. Não entendi. Obrigada. Nada, Lena, que isso. Liami, você está com a mão levantada? Você queria falar? Eu queria falar o seguinte, que enquanto a gente lembrar que tem que pegar o pagamento, a gente ainda está boa. Com certeza. Isso mesmo. Enquanto você lembrar sua senha, está funcionando. É só isso, viu, Aline? É só isso que eu queria falar. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua consideração, Liami. Excelente, viu? Então, tá bom. Paloma, você queria falar, Paloma? Eu queria, Mônica. Eu acho que foi Madalena, né, que falou da mudança do hábito que fez com que ela Matilde ficasse esquecida e etc. Nós temos o hábito de ficar alarmado quando a gente ouve alguma coisa. Então, sinal de demência é o esquecimento, né? A gente precisa lembrar, como você mesmo ponderou, que esquecer coisas que você não esqueceria. E a gente também precisa lembrar, principalmente o idoso, né? Eu passei recentemente por uma situação bem complicada com meu pai, e os meus alunos do inglês conheceram meu pai na segunda-feira passada e viram como ele está bem. O meu pai, ele teve uma doença pulmonar, né? Em decorrência do efizema, do Covid, tudo que foi ali agravando. E a oxigenação sanguínea faz com que a memória ela falhe também, né? Então, meu pai passou por uns períodos que nós achamos que meu pai estava ficando demente, que meu pai estava perdendo a memória, e a gente começa a falar de outras doenças como Alzheimer e outras coisas, e na verdade era ali uma condição, né? O que estava acontecendo naquele momento que fazia com que ele não conseguisse ter as funções cognitivas funcionando como elas deveriam, né? Então, isso também é muito importante. O que está acontecendo, né? Fala, por exemplo, mudança de humor, depressão, a gente sabe muito bem o tanto que a vitamina D faz falta, né? E para qualquer idade, isso não é só para o idoso, né? Então, assim, quanto de sol você está tomando? Está fazendo uma caminhadinha no sol, né? Tá lembrando que tem um horário bom para você tomar o solzinho, né? Isso tudo é muito importante também. A gente tem mania de ficar alarmado quando se fala em sinais, mas a gente precisa prestar atenção na gravidade desses sinais também, né? E não aumentar as coisas, porque senão a gente vive sempre no medo, né? Exatamente, Paloma, isso mesmo, né? E o curso, assim, uma das coisas, né, que Paloma comentou, gente, é muito importante, né? No nosso curso de saúde e bem-estar, a gente tinha um post diário que era já tomou seu banho de sol, né? E por trás tem ali, né, um fator que está ligado a esse banho de sol. Não é simplesmente, eu vou tomar um banho de sol de novo. Não, é para esse fortalecimento mesmo ósseo, né, para evitar um dos nossos problemas, que é a queda, e auxiliar em outras questões também, né? Uma delas é a memória, né? É ali o auxílio à oxigenação sanguínea que vai ajudar ali, né, a parte neurológica mesmo, e cognitiva, né? Aline, Sim. Complementando aqui até o que a Paloma estava falando, várias pessoas, eu conheço algumas pessoas que tiveram Covid e que ficaram com sequelas da doença, certo? Assim, cognitiva, memória, parte física, certo? E outras questões também, sabe, que estão recuperando
estão obtendo uma melhora até hoje, sabe? Uma coisa muito lenta, certo? Essa melhora, sabe? Pelo que eu tenho visto. Elas comentam comigo e tudo, sabe? Com relação a isso, sabe? Com certeza, e isso é um fator, Wilson, muito relatado, né? A amnésia, né? Pós-Covid, né? Isso, inclusive, está sendo estudado. Com relação à questão do olfato, né? Também da gustação, que perderam também, agora que estão sentindo uma melhora mais razoável, sabe? Então, é muito isso também, sabe? E aí, muitas vezes a pessoa se preocupa porque ela tem uma alteração, mas tem uma série de coisas que está relacionada ali, né? E a gente, assim, é muito difícil, gente, assim, a gente, né, o diagnóstico, por exemplo, de uma demência Alzheimer, ele não é do dia para a noite, né? Então, é uma coisa que é mais, né, vai caminhando ali. O Wilson citou o Covid, tem pessoas que agora que estão voltando, né, assim, depois de um tempo, né, então isso tem que ser observado, né? Essa avaliação clínica que você fez lá nesse local, ela é uma avaliação clínica que ela tem que ser feita para falar que a pessoa tem uma perda patológica ou uma perda que é uma perda fisiológica ali, né? Pelo acúmulo de atividades, né? Tudo isso. Valmir levantou a mão, Valmir? Oi, Aline. Levantei sim. Eu gostaria só de parabenizar você. Você foi muito feliz nessa sua palestra, né? E também você pegou um ponto muito fraco meu, quando você falou de fazer compra em supermercado. Eu amo fazer compra no supermercado, sabe? E assim, você comparar os preços de um com o outro, sabe? Assim, ver qual que é a melhor opção para você comprar. Isso é comigo mesmo, né? Então, eu adorei quando você falou isso. E tem uma dica também pessoal aí, que vamos supor, para poder a memória, ajudar um pouco a memória, né? Pode fazer palavras cruzadas, ou então caça-palavras. Quem não sabe muito assim de palavras cruzadas, faz caça-palavra. É ótimo para as ideias, para manter sempre ativas as ideias. Ok? Isso é excelente, Valmir. Muito obrigada, viu? Eu vou falar aqui também. Aline, outra coisa boa. Aline, outra coisa excelente também para a memória é leitura. Gosto muito de ler. Uma boa dica. Sem dúvida. Acabou de apresentar os sinais, não foi? Você ficou no segundo ou terceiro, não foi? Foi. Eu vou voltar aqui, eu vou falar de alguns pontos também que são bons para a gente. Eu fiz, eu não sei se vai dar pra gente, vai dar tempo da gente fazer, que é a cruzadinha, mas aí de qualquer forma, depois, se não der tempo, eu vou te enviar assim, aí Rayane, que encaminhe no grupo para a gente tentar fazer, né, uma cruzadinha, que é muito bom. E é isso, né? O Wilson falou de leitura, é isso que a gente puder fazer, gente, né? Da mesma forma ali que um atleta tá fazendo o corpo trabalhar, né? Tá malhando, a gente tem que fazer aqui, ó, a nossa mente trabalhar também. Então, ler, né? Tudo que vai forçar a nossa mente, nossa, eu tenho que aprender isso, é ideal ali para você fazer a mente trabalhar, né? Aqui, voltando, pessoal, essa é uma aula que a gente tinha no Saúde e Bem-Estar, que dava muita discussão, eu amava essa aula. Deixa eu colocar aqui só um minutinho. No número 2 do sinal. Os sinais. Deixa eu ver se é o 2 mesmo. Os sinais. Isso. Tá dando para ver a tela? Está. Mudou a tela? Isso. Saiu do sinais. Isso, tá ótimo. Isso. E aí, gente, assim, o Valmir falou, né, fazer compras. Valmir, a pergunta, né, de conseguir fazer compras é uma das perguntas que estão na nossa avaliação, que a gente chama de avaliação de Layton, né, que é avaliação instrumental da rotina, da vida diária,
né? Então, é uma das perguntas, né, que a gente tem. E aí, essas perguntas que vão guiar o profissional de saúde, vai fazer igual o Wilson falou. Nossa, assim, fizeram a minha avaliação, tá tudo bem, ok. Então, você tem que voltar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 6 meses, né, com base nessas avaliações que a gente faz, que a gente chama de avaliação funcional, de vida diária, né? Instrumental e básica. E até todo mundo está comentando aqui, eu moro sozinha. Até a capacidade de morar sozinho também é uma parte da nossa avaliação também funcional. Porque tem pessoas que não conseguem morar sozinhos. Alguém que está falando, gente? Pergunta, não? Eu queria falar uma coisa. Oi. Oi, Vilma? Não, eu não estava, não, mas deixa eu te Desculpa, claro. Gente, fui eu, Thaís. Desculpa a interrupção aí. É porque eu acabei de chegar na ginástica e eu vou precisar interromper um pouquinho. Aí eu estava filmando um pouquinho aqui, ó, o pessoal da ginástica. Que chique! Que bacana, Thaís! Que chique! Que tanto de gente, Thaís! Ei, pessoal! Desculpa a interrupção aí, tá, gente? Mas valeu demais, adorei. Eu desci do ônibus e vim para cá. Tá bom? Um grande beijo, gente. Aí eu assisto o restante depois, tá? Excelente, viu? Adorei a aula. Obrigada, um abraço a todos. Tchau. Tchau. Ai, tá bonita com esse cabelo grande agora, grande. Tá bom. Vilma, você queria falar, Vilma? Gente, tem muita gente com o microfone aberto, né? Tá tendo cacofonia, não tá? Veja bem, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque falta de equipamento. Eu conheço gente que teve que dar senha para sobrinho, e sobrinho muito bondosamente pegou para tia não ter trabalho, levou o dinheiro todo dela, sabe? Uma maravilha. A gente tem que aprender a usar um aplicativo de banco, a gente tem que aprender a fazer pagamento online, compra, essas coisas, como uma obrigação. A gente é obrigado hoje, é obrigado. Você não tem que ser muito expert, não, mas você é obrigado a fazer essas coisas da vida moderna. Assim, a gente se adaptar, né, Vilma, adaptar ao que está acontecendo, né, essa mudança tecnológica que a gente teve. Não que a gente, né, tem que ficar expert, eu tenho que ser agora um expert em golpe digital, não, mas é o básico, né, e é importante para a gente fazer a nossa memória, forçando ali, né, forçar um pouquinho. A autoestima também, né, amiga? Com certeza. Para tudo, termina sua autoestima. Com certeza, a autoestima também. Imagina, gente, que autoestima, que legal. Good afternoon. Olha, você vê que autoestima, isso levanta a autoestima, levanta moral, humilha os colegas, humilhou aqui a colega, né? A colega da roda de conversa aqui. Ei, outra. Vilma. Deixa eu voltar então, gente. Qualquer coisa pode parar aí. Então, falando um pouquinho, gente, assim, né? Aqui, né, eu falei um pouquinho dos primeiros sinais, né? Os primeiros sinais é uma desorientação no tempo e no espaço, é o que eu falei com vocês. Eu esqueci meu celular. Isso não é um sinal que é, assim, considerável, né? Não é considerável, porque isso acontece com qualquer pessoa. Mas o esquecimento de em tempo e espaço, aí é uma questão preocupante, assim, né? Eu não sei onde eu estou, que dia é hoje, eu não sei que dia da semana, eu não sei que... Né? E uma soma, não é um sinal de esquecimento, não, mas é uma soma, né, de tempo e espaço, né? É importante. Dificuldade de equilíbrio, né, de deglutição, não estou conseguindo comer,
né, perguntas repetitivas, às vezes você pergunta várias vezes a mesma coisa, então é um sinal que é um sinal de alerta para a gente, mudança de personalidade rápida, né, mas não separada, nenhum desses fatores separados, eles são indicativos, né, é uma soma mesmo de fatores. Incontinência fecal e urinária é normal, né, às vezes essa perda, né, de controle de esfíncter urinário, né? Então, por exemplo, um idoso de 80 anos, né, eu tô tendo perda ali de urina involuntária, isso é normal, né? Essa perda de esfíncter, ela é normal, só que somado a outros fatores que são sinais ali que a gente pode fazer essa avaliação mais aprofundada, né? Mau humor, descontentamento geral, né? Isso constantemente, uma vez ou outra, não é, né, um fator importante. Esquecimento de data ou eventos, isolado, isso não é um sinal, né? Porque, né, a gente esquece, né? Assim, isso é normal, esquecer, né? Com o acúmulo de atividades que a gente tem durante o dia. E alguns fatos importantes que antes não eram esquecidos. Então, a soma de tudo isso que pode somar ali para ser primeiro sinal, né, de uma perda cognitiva, né, iniciante ali. Confusão mental durante a noite, dificuldade para coordenar os movimentos musculares, agitação, distúrbios no sono, como eu falei, tem um distúrbio que ele é fisiológico, ele é normal, mas o distúrbio, né, quando ele é patológico, ele é diferente, né? Você não consegue, às vezes, dormir a noite inteira, né, e soma com outros fatores, isso não é um fator isolado, né, que é analisado sozinho. E mudança de humor, ira, né, mesmo sem razão aparente, né, quando não tem um contexto ali, né, e muda, né, do nada, somado com outros fatores também. Agressividade verbal, inquietação, irritabilidade constante, perda gradual de memória, né, para informações recentemente aprendidas, né? Então, toda essa soma, né, de fatores que podem ter algum significado. E aí a gente tem alguns tipos de demência, né, que são principais, né? O Alzheimer, ele é um tipo principal, a demência vascular, né, de Creutzfeldt-Jakob também, a de Huntington, a doença de Pick, Parkinson, as demências associadas à AIDS, né, e a demência recorrente de traumatismo craniano. Né, o que a Paloma citou é muito importante, porque a falta de oxigenação por às vezes uma doença pulmonar, né, um enfisema pulmonar, né, são os que mais causam, né, as doenças respiratórias, elas podem causar alguma deficiência ali de oxigênio que vai gerar uma perda de memória, mas não é considerado, né, uma perda de memória crônica, né, que pode ser ligada ali a uma demência, uma perda de memória aguda, né, que vai recuperar depois quando o oxigênio repor. E aí a gente tem aqui, né, alguns fatores de prevenção, né, como prevenir, né, as demências, né, é o que eu falei, né, a gente tentar ali fazer o nosso cérebro trabalhar, né, então ler, Aline, eu não gosto de ler, palavras cruzadas, eu não gosto de palavras cruzadas, assistir TV, né, o mínimo ali que você assiste TV, você já vai estar aprendendo informações, né? Assim, não assistir assim um conteúdo que vai te deixar triste, né? Te fazer assim ficar preocupado. Às vezes tem, né, um neto ali que é jovem, fica vendo só reportagens que falam de violência contra os jovens. Então, isso às vezes não vai fazer bem, né, para você, mas conteúdos que vão fazer o seu conhecimento ser ampliado, né? Importante. Jogar cartas, tocar um instrumento musical, né? Aprender a tocar violão na terceira idade. Isso vai fazendo o seu cérebro trabalhar e vai incentivando a sua memória, o seu aprendizado. É muito importante, né? Exercícios físicos, né? A gente tem estudos recentes que falam que o exercício físico ele é um fator que previne, né, as demências. E Aline. Oi. Aqui, eu vou ter que sair, porque agora está marcado o horário do nosso chá,
né? E as pessoas já estão chegando, vai ser aqui em casa. Ah, não, que chique, gente. Antônia, ai, que chiqueza. Matilde, me convida, Matilde. Vamos embora, gente. Vou passar o endereço. Antônia, você ouvindo, Antônia? Matilde vai sair, ela vai para um chá. Ai, meu pai das luzes. Não, o chá vai ser aqui, Aline. As pessoas vão vir aqui hoje. Cada semana na casa de uma que a gente reúne. Ah, gente, olha para você ver. Outra coisa que a Antônia está fazendo, gente, que ajuda, é a socialização. Né? A socialização, ela ajuda muito, né? Esse chá, a gente está brincando assim, mas esses momentos presenciais que a gente vai, assim, isso é importante, né? A socialização, ela vai auxiliando também a memória. Né? Vai fazendo você lembrar. A Érica falou uma coisa pra gente aqui no começo, dia 30 tem o nosso encontro. É uma coisa que vocês, é um exercício de memória. Ó, lembrar do dia 30, lembrar do dia 30, lembrar do dia 30. E além a menina estava falando do jogo de memória, né? Tem o Sudoku também, né? Que é um... Nossa, assim, ele é mais difícil, né? Ele é mais difícil porque você não pode repetir números, né? Então, mas vale a pena, Com tá bom? toda certeza. Agradeço vale a todos vocês pelo encontro, né? Bom chá para você, viu, Antônia? Obrigada, né? E falar que vocês são todos meus irmãos. Beijo. Muito bem, Antônia. Mônica. Graças. A Mônica, não, aqui, os falsos amigos, né? Tem aluno hoje aqui na roda de conversa pelado. Bem, Mônica. Beijo, fica com Deus. Careca. É careca. Os falsos amigos. Um dia, os falsos amigos, eu acho que eu até falei isso com você, Mônica. Eu estava dando aula e eu falei com os meus alunos assim: abram as câmeras, gente, vamos ver. Olha, eu tenho um aluno pelado, ele era careca, Mônica. Adorei. Então, quem que levantou a mão, gente? Fui eu. Geralda. Oi, Geralda. Eu vou dar só uma sugestão. Para agenda, eu utilizo o calendário do meu celular. A gente não esquece nada. É uma ferramenta que está na mão da gente. Excelente, Geralda, excelente. É uma forma, assim, não tem problema. Eu não consigo manusear a agenda ali do celular. Que até eu, Geralda, eu tive um pouco de dificuldade, mas lembretes mesmo, né? Os mini papelzinhos, post-its. Não, né? O calendário, ele vibra para você na hora. Excelente. O próprio calendário do celular. Muito bom. Muito bem lembrado para a gente colocar no curso de informática. Com certeza. E poucas pessoas sabem disso. Ele é ótimo, eu uso também. E ajudar, assim, né? Ele é muito bom, né? É uma das opções, né, pra gente. Eu eliminei a agenda de papel. Pois é. Veja, todo mundo fica falando que é difícil isso, aquilo, outro aplicativo de banco. Como é que todo mundo aprendeu a passar o WhatsApp e fofocar pelo WhatsApp? Todo mundo com todo mundo. Todo mundo com todo mundo fofoca, né, Vilma? Todo mundo fica vendo vídeo, né, Vilma? O dia inteiro ali rolando, né? Então, uma coisa leva a outra, não é hora, bolas. Uma coisa leva a outra, não tem jeito, Vilma? Na vida é tudo assim, você dá um passo hoje, amanhã você dá 1,5, depois 2, e por aí vai. E por aí vai. Errando igual não sei o quê, mas não tem importância também. Não tem importância também, né? Gente, não tem importância. Eu oriento trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação, tese. Olha, Geralda. Uai. Que legal. Geralda, deixe seu contato conosco, Geralda. Eu amo. Minhas sobrinhas falam que a gente é doida que gosta disso. Eu sei a norma da BNT. Eu também. Toda. Eu dei aula, né, também na faculdade. Então, eu sei toda de cor e me mantenho atualizada. Isso mesmo. Eu gosto também. Parabéns, viu? Parabéns, Geralda. Muito legal. O que Geralda faz no rosto? Ô, Geralda. O que você está escondendo no rosto? Só tem um G aí? A Vilma quer te ver, Geralda. Depois queremos te ver.
Vocês vão me ver, vocês vão me ver. Eu tô aqui numa boa, como diz a outra. Não tô pelada, não. Olha lá, hein? Não, eu tenho algo. Aí, ó, é até bom trabalhar. Pode olhar no meu perfil, não tem minha foto. Eu não gosto muito de aparecer nas redes sociais. Deve ser, sei lá, alguma. De doido, todo mundo tem um pouco, né? Sei lá, se é isso. Feinha eu não sou, não. Eu aposto que você é uma gatosa, Geralda. E você é uma gatosa. Nós vamos te conhecer, Geralda, no dia 30. Vamos sim, vamos. Vamos. Dia 30? Ô, Lena, dia 30, a gente tem um encontro, nosso encontro presencial. Então, encontrar a Geralda. Isso. Vamos encontrar a Geralda dia 30. Eu vou viajar semana que vem para Gramado. Gramado, que tristeza. E eu não sei se dia 30, porque a gente tá querendo esticar a viagem, sabe? Eu tô indo para a gente tem um negócio, e aí a gente tá indo para uma convenção e tem passeio também. Então, meu marido e eu queremos ampliar a nossa viagem. Então, possivelmente, eu não vou estar aqui. Tá, então vou te dar uma incumbência, viu, Geraldo? Se você tiver, você traz pelo menos a bolinha daquele de chocolate assim, Geraldo, que é bem pequenininha assim, Geraldo. Que a bolinha de chocolate pra Érica, viu, Geraldo? Você traz. Lá de Gramado. Mandar com a Mônica? A Mônica é minha a Mônica não, a Paloma é minha vizinha aqui. A Paloma vai levar cestinha pra gente. Opa! Tô na Aline, fila, tô na fila. Você tá pedindo algo que eu falei com a minha filha que eu não ia trazer o chocolate, porque eu acho ele muito doce. Eu gosto do meio amargo, né? Não, mas eu tô brincando, viu, Geraldo? Tô brincando com você, viu, Geraldo? Só vocês indo já tá bom demais. Uai, mas por que que eu não posso trazer e mandar com a Paloma? Tá insistindo demais, Geraldo. Então, tá insistindo muito. Rayane, tá insistindo demais. Pode levar. Eu não me importo. Se pode trazer, Helena. A gente não vai negar. Pode ser, Paloma? Você leva pro pessoal? Levo. Se sobrar aqui na minha casa, eu levo. Pode deixar. Paloma. Ô, gente, eu encontro com a Paloma na terça-feira, viu? Eu também vou querer, se for por causa disso também. Tá vendo, gente? A Eu sou a Rafaela bolsista do caladinha, inglês, levantou o gente, eu também dedinho, já quero. tá querendo o chocolate, a Rafaela, né, Rafaela? Ó, gente, eu vou falar um negócio com uai. vocês. O chocolate de lá é famoso, mas é muito doce, eu acho. Mas eu quero. Mas tem um meio amargo. Só a bolinha, gente. Só uma bolinha. Só bolinha para todo mundo, né? Só uma bolinha, por favorzinho. Uma bolinha. Brincadeira, viu? Não, tranquilo. Ô, gente, eu tenho aqui, era o último slide mesmo, para a gente falar um pouquinho. Não sei se vai dar tempo, não dá, gente, da gente falar? Dá tempo. Era só da prevenção mesmo, né? Era o slide da prevenção. A cruzadinha não dá tempo não, né? Da gente fazer, será que dá? Essa para nós depois. Tá. Por favor. Ou talvez, Érica, o que eu posso fazer? A gente vai encontrar no dia 30, eu posso levar impressa também, né? Será? Pode. Né? Não pode deixar gravado, não, Aline? A cruzadinha, Geralda? A Matilde. Ela, assim, ela é um exercício, Matilde, para vocês preencherem. Tá. Isso. Ah, sim. Isso, mas eu vou tentar levar para vocês no dia 30. E dia 30 o encontro vai ser onde? Vai ser na UNA. Você chegou aí no último, Matilde? Não fui, não. Na UNA Aimorés, na sala de metodologia ativa. Ah, tá. Depois eu pego o endereço Érica. direitinho. Isso. A gente vai divulgar para vocês nos grupos depois, podem ficar tranquilos. A gente já está dando spoiler para vocês. Tá. Então, a gente tenta avisar antes para vocês conseguem estar com a gente, tá? Tá joia. Tá bom. Isso. Aí, gente,
Oi, gente, a conversa está ótima, mas eu vou ter que sair. Eu agradeço, foi muito bom. O encontro que me ajudou muito, porque eu estou muito assim, meia dispersa, meia lerda mesmo. E essas explicações que vocês deram aí me ajudou demais. Muito obrigada a todos vocês. A professora Mônica, meu eterno carinho, e a todos vocês. Saudades, Maria Vitória. Bom te vê-la aqui, bom vê-la aqui, viu? Espero que possa ir no dia 30, viu? A gente se encontrar. No outro não deu para mim. Quem sabe a gente se encontra. Um carinhoso abraço para cada uma. Essas meninas falando aí, ó, me esclareceu demais, tá bom? Um abraço, uma boa tarde e até mais. Tchau. Um abraço, Maria, até mais. Muito obrigada, viu? Nada, ficam com Deus. Tchau. Com Deus. Geralda, você queria falar, Geralda? Não, falei já, obrigada. Ah, não, só estava levantada, então tá bom. Aqui, gente, o último slide que a gente tem aqui é da prevenção mesmo, né? Então, caso, né? É o que eu falei, a soma desses fatores que são característicos, é importante ter uma rede de apoio, né? Família, né? E fazer como o Wilson, né? O Wilson, ele percebeu que podia estar, né, alguma coisa alterada com a memória, ele procurou esse auxílio e pediu encaminhamento para o Centro Mais Vida, né? Que é o local do SUS ali, onde tem essa avaliação de geriatria, né? E aí é importante também, né? O diagnóstico de demência ele vai ajudar, e a Doralice ela fez um comentário, mas ele é importante também, gente, para a família, né? Então a família ela tem que ser amparada também, né? A procurar recursos disponíveis para diminuir ali, né? Para amplificar o tratamento desse sujeito, né? E aí, gente, é isso, né? Assim, é isso. E por favor, alguém queria... Sim. Por favor, a gente pode ir no Hospital das Clínicas por conta própria ou é só encaminhada pelo posto de saúde? Então, Vilma, hoje, como que funciona? É só o encaminhamento via posto de saúde. O posto de saúde, o médico do posto de saúde, que ele faz esse encaminhamento, que é o Centro Mais Vida, que ele cuida dos idosos e faz o que a gente chama de avaliação multidimensional do idoso. Ele faz, né? E aí, o idoso, né? Por exemplo, Vilma, o idoso, ele precisa ter mais de 80 anos, tomar algum medicamento, ter alguma doença de base, né? E aí, esses 3 fatores já são fatores que ele pode ir para o Centro Mais Vida. E chegando lá, o enfermeiro faz todos os testes, né? Mini exame do estado mental, teste do relógio, teste de avaliação básica de vida diária, instrumental de vida diária, e aí, a partir dessa avaliação do enfermeiro, que ele é encaminhado para o geriatra, para o neuro, para o TO, entendeu? Terapeuta ocupacional. É outra pergunta que eu faço hoje, agora só lá no dia 30, não, juro por Deus. Preocupa não, Vilma. Hipotiroidismo é doença considerada doença de base? Porque o mau funcionamento de tireoide pode ocasionar... É considerado uma doença de base, né? O que a gente chama de tratamento crônico, né? Então, você faz uso da levotiroxina. É um dos fatores que podem incluir, sim, né, a morbidade, né? Nesse encaminhamento. Obrigada, viu? E mesmo assim, mesmo se não for, Vilma, é importante, né? Eu não sei se foi você que comentou, assim, um clínico, né? Em algum momento, a gente fazer essa avaliação multidimensional, até um clínico mesmo pode fazer, né? Um enfermeiro pode fazer avaliação multidimensional. É muito bom. E isso é muito importante, né, para fazermos. A gente pode tentar programar, Érica, alguma coisa assim, da gente fazer um dia, né, eu tentar chamar, não sei, a gente fazer os testes, né, os básicos, né, a gente fazer uma avaliação geral, multidimensional, pode ser um dos nossos encontros, né?
Sim. Vamos pensar para 2023. Ótima ideia. A gente faz, eu chamo assim, é claro que precisa de uma rede, né? Porque a gente pensar que no último encontro a gente teve, né, 60 pessoas, a gente chama uma equipe para fazer essa avaliação, a gente faz uma avaliação multidimensional coletiva, né? E aí os testes a gente faz o impresso e essa pessoa, se der alterada, ela, né, ela vai, né, procurar um serviço de saúde, senão ela vai ficar pelo menos ali tranquila, né? Ideia muito boa. O encontro de hoje foi ótimo, na minha opinião. Muito obrigada, viu? Falei a gente que agradece. Hoje A gente que agradece. Muito obrigado, foi uma tarde maravilhosa, seu aprendizado muito bom. Deus abençoe vocês. Amém, Lena. Deus te abençoe também. Muito obrigada, viu? Obrigado. Esperamos a senhora dia 30, viu, Lena? Pode deixar. Deus Paloma, obrigado a todos vocês pelo esclarecimento, pelo encontro. Valeu demais, viu? Paloma. Pois, a gente que agradece. Escuta, Paloma. God bless you. Thank you, Vilma. Pleasure. God bless us all. Ô, Vilma. Agora eu vim para traduzir aí para quem não entendeu, hein? Ué, eu falei, Deus abençoe vocês, né? Que eu God falei, bless you. God bless you. Nós estamos em inglês. Gracinha, gente. Aí eu Ô, falei... Paloma, tá vendo, Paloma? Os nossos alunos... Ô, Eric, até melhor dar aula para os nossos alunos, esse daqui, né? Que todo mundo com as câmerazinhas abertas, tem um coraçãozinho, Érica. Deus de com eles, trabalhar com eles, né? Nessa terceira idade, para nós é um alimento para a alma, né? Com certeza. São muito participativos, precisam ensinar isso para essas gerações mais jovens, né? Tem tentado. Olha, e também, Vilma, assim, todos vocês, quando tiver um encontro nosso, assim, online, é importante vocês, né, participarem, né, olha para você ver, a gente teve, assim, uma participação boa, que vocês vão, assim, essa rede mesmo de aprendizado, né, vão fazendo, assim, a mente, poxa, eu não tô sabendo mexer, às vezes pede ajuda a Aline, a Mônica, a Rayane, a Érica, porque aprendizado, ele é sempre importante, né, para você ir executando ali as atividades de memória, né, muito importante, né, e esse conhecimento nunca é demais. Claro, Vilma. Teve uma senhora de Contagem que levou um bolo feito na casca de banana. Quem conhece ela, pede para ela mandar o endereço de onde tem esse bendito bolo, diz que é lá em Contagem. Nossa, eu não comi não, Vilma. Nossa. Foi um bolo de milho, eu também não comi, mas esse bolo foi... Ah, eu vi, eu tava na espiga de milho, eu vi, mas não comi, Vilma. Eu comi, é muito gostoso. Só ouvi falar. Só ouvi falar. Ela chama, gente, para nós fazer o contato do bolo. Ah, Vilma, nós vamos encontrar. Vamos perguntar no grupo. Vamos perguntar no grupo. Eu vou te mandar a receita, Vilma. Não, eu não quero fazer, não. Quero saber quem faz. Não, Paloma. Ela comprou, né? Ela comprou o bolo, né? Ela comprou. Ela comprou pronto uma boleira que ela falou lá em Contagem. Aí, ó, nós vamos descobrir, Vilma. Nós vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos pedir para entregar na Imorés dia 30. Aline. Oi, Mari. Oi, Doralice. A informação hoje dada foi muito valiosa, ajuda muito, viu? Eu tenho que te agradecer e vou procurar os caminhos. Isso, Doralice, olha, deixa eu te falar uma coisa, Doralice. A gente, a família, né? O Alzheimer, gente, né? Qualquer tipo de demência, ele é prejudicial para a pessoa, sim. Só que a família, ela tem que ser cuidada com muito carinho. Por quê? Isso. Porque quem mais sofre não é quem tem, é quem cuida. Quem cuida. Né? Então, assim, o apoio à base, né, do paciente que tem, então, isso é muito importante. O cuidado da saúde mental, o cuidado físico é muito importante também.
né? Que a gente aqui, eu trouxe uma imagem, Doralice, né? Às vezes a demência é como se fosse um quebra-cabeça saindo da pessoa. A pessoa, ela não sofre, ela não tem consciência do que está acontecendo, mas quem cuida sofre. Quem apoia sofre muito. Verdade. Isso aí criou uma situação assim que são só duas filhas. Uma das filhas está assim, né? Ficando meio reativa e tudo. Eu falei, minha filha, não adianta. Isso aqui não adianta, nós temos que levar. Agora, se o tempo aí da comunicação, o tempo que você me deu, eu vou procurar o posto e vou ver se eu levo, né? É uma oportunidade, né? Isso mesmo, Doralice. Exatamente, isso mesmo, né? E lá tem, inclusive, assim, é para a família toda, né? Eu costumo brincar que lá é o SUS Plus, né? Que eu ia lá lanchar de manhã, eu levava meu pai, lanchava. SUS Plus, viu, Doralice? Vai lá, viu, Doralice? Falou, obrigada. Nada, um beijo, obrigada a você, viu? Obrigada, né? Oi, Aline. Oi, Maria. Tudo bem, né? Eu estava aqui quietinha, mas estou atenta, viu? E quero agradecer, viu? Muito boa, muito essa orientação assim, para a gente é essencial, tá? Muito agradecida mesmo. E eu vou procurar, hein? Vou levar o povo também. Vou ver. Tá bom? Ô, Maria, a gente que agradece, viu? A gente que agradece e assim, a gente vai pensar nisso mesmo, a gente vai pensar numa... Eu me deu essa ideia agora, Érica, assim, da gente fazer isso, vamos fazer sim, né? Essa avaliação multidimensional, assim, coletiva, né? Vamos fazer assim, né? Bem legal. Vamos bolar uma roda de conversa bem legal. Vai ser excelente, viu, Aline? Wilson, vai ser bom, vai. Ô, meninas, muito obrigada por tudo, tá? E essas aulas, assim, não são úteis só. Ai, o que aconteceu?